E aí, pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Jennifer, sou dona do blog A Culpa é do Ascendente. O endereço está passando aqui embaixo pra vocês, como sempre. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre a minha leitura de Não É Como Nos Filmes. Eu ia deixar aqui roxo, mas ele não fica roxo. Então vai ser esse rosinha esquisito mesmo. Eu queria muito fazer uma resenha, eu queria que na verdade aqui no canal tivesse resenha de todos os livros que eu li. Porém, o primeiro livro dessa série eu li no ano passado e eu não tenho memória suficiente para gravar um vídeo agora para botar no canal. Então eu resolvi que eu ia fazer com todas as minhas leituras de 2025. Então provavelmente vai ter uma resenha desse aqui quando eu reler o primeiro livro. Então por hora ficaremos somente com esse livro aqui mesmo. E se algum dia, se você estiver vendo esse vídeo no futuro e por um acaso tiver esse vídeo já no canal do primeiro livro, e aí eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, que aí vocês podem acessar. Antes de mais nada, se você quiser comprar esse livro ou qualquer outra coisa na Amazon, o link tá aqui embaixo na descrição. Comprando através desse link, você ajuda o canal, porque a Amazon divide a comissão dessa venda comigo, porque ele entende que foi eu que levei você pro site e ele divide comigo, mas não vai sair nada do seu bolso, é uma pequena comissão mesmo. E não precisa ser só desse livro, qualquer coisa que você comprar no site da Amazon está valendo e eu ganho de qualquer forma. Esse livro, ele é uma continuação, como eu estava dizendo. O primeiro livro chama... Ai, deixa eu pegar ele. Deixa eu achar ele um dia. O primeiro livro é Melhor do que nos Filmes e o segundo Não É Como nos Filmes. Eu acho que ele é um pouquinho mais grosso. O primeiro, ele tem 350 páginas e ele foi publicado em 2023. Eu li em 2024. E o segundo tem 415 páginas e foi publicado em novembro de 2024. Então, sobre o que é esse livro? Ele é uma continuação direta desse primeiro. Aqui, a Liz, ela tá no ensino médio e ela é uma pessoa super romântica, uma garota super romântica. Ela perdeu a mãe dela e vai chegar um garoto novo na escola, que não é exatamente um garoto novo na escola. Ele é um garoto ali do passado dela, que ele morou na rua... Se eu não me engano, ele morou na rua e estudou na mesma escola que ela. Ele morou na rua dela e estudou na mesma escola que ela, quando eles eram mais novos, e quando ele volta ele tem a impressão de que ela está exatamente igual a uma romântica incorrigível, que usa vestidos românticos e tem toda essa vibe assim, meio garota sonhadora, e ela não quer que ele tenha essa impressão dela, porque enfim, ele foi pra Inglaterra, pra algum lugar assim que ele voltou falando inglês, um inglês britânico, e aí ela vai pedir a ajuda do Wes, que é o vizinho dela, com quem ela disputa uma vaga ali de carro, pra conquistar esse garoto, e enfim, e aí vai virar toda aquela coisa de filme dos anos 2000, de vou ajudar a garota não popular a ficar popular pra conquistar um garoto, baseado numa aposta, coisa assim. E aí vira um triângulo amoroso, porque aí ela já não sabe mais se ela quer tanto esse garoto novo, que eu acho que chama Michael, ou se ela quer o Wes, que é o vizinho dela. Enfim, tem baile, tem tudo isso bem estética de filme teen dos anos 2000, americano, obviamente. E aí, aqui a gente tem a continuação direta desse livro. Isso é tudo que eu lembro desse livro, tá? Eu lembro de eu ter gostado muito. Algumas coisas me irritaram um pouco nesse primeiro livro, que foi a questão de... Como eu posso dizer? Eu acho que eles meio que pegam muito pesado no bullying que um faz com o outro. Não é exatamente um bullying, mas nas provocações, sabe? O Enemies to Lovers é tipo assim, o garoto gosta da menina e ele implica com ela, só que aqui ele implica demais, e eu acho que perdeu um pouco do ponto. Ele não chega a fazer nada assim, tipo, problemático, mas eu acho que perdeu um pouco do ponto, e isso acabou me fazendo tirar meia estrela dele. E aí, enfim, aqui eles vão para a faculdade, eles vão, no final daquele livro, já saiba, antes de mais nada, já saiba que a partir de agora, tudo que eu falar deste livro vai ser spoiler do primeiro, certo? Então, aqui a gente já sabe que a Liz escolheu o Wes, eles vão juntos para a faculdade, eles vão para a mesma faculdade, só que aí a vida do Wes dá uma reviravolta gigante, porque o pai dele falece, assim, no comecinho do livro, e aí ele tem que voltar da faculdade pra casa e recomeçar a vida dele. A mãe dele entrou numa depressão profunda, e ele tem meio que sustentar ali a situação, e trabalhar, e vida real, e ele acaba largando um pouco o sonho da faculdade, só que com isso ele acaba achando que ele tá arrastando a Liz pro fundo do poço junto com ele, meio que ela tá evitando de ir nos lugares porque ele não tá lá, e aí ele não quer que ela faça isso, ele quer que ela viva toda a experiência da faculdade. Só que aí
ele faz uma coisa um pouco impulsiva. Tudo bem que jovens fazem coisas impulsivas. Então, assim, é até um pouco aceitável, só que me irritou essa história. Enfim, ela volta pra casa pra meio que conversar com ele, porque ele terminou com ela por telefone e tal. E aí, em uma dessas férias ou feriado, ela volta pra casa pra conversar com ele. Ele fala, então, a gente terminou mesmo, eu não tô mais afim de você. E aí começa a rolar um boato que ele ficou com uma menina e ele confirma que ele ficou com essa menina mesmo. E aí ela volta pra faculdade puta da vida, não quer falar com ele mais, não quer saber mais de namoro, não quer saber de relacionamento, não quer saber de amor. Ela vira, tipo, uma pessoa completamente diferente a partir disso. E isso é bem no comecinho do livro, tá? Não tô dando muito spoiler, não. É bem no comecinho do livro mesmo. E aí a gente chega num ponto, bem no comecinho do livro também, que o Wes está voltando para a faculdade. Porque, enfim, as coisas acabaram melhorando um pouco na casa dele, ele conseguiu a bolsa de volta para a faculdade. Ele volta como a menina dos olhos do time de beisebol, se eu não me engano. Acho que é beisebol que ele joga. Não vou achar, porque obviamente que toda vez que a gente quer achar alguma informação, a gente não acha. E aí ele volta pra faculdade disposto a conseguir o lugar dele de volta no time, né? E ele tá ali com aquela meio que síndrome do impostor, porque ele já perdeu muito tempo, os garotos são mais jovens do que ele, e ele volta como meio que júnior, né? Só que ele é o grande astro do time, a grande aposta do time. E a Liz, ela faz a cobertura, como ela cursa cinema, ela vai fazer a cobertura ali da volta, meio que um documentário desse time. Então eles têm que trabalhar juntos, e é uma coisa que mexe muito com ela, e ele tá bem disposto a reconquistar ela, só que aí ela começa a fingir que ela está namorando um amigo dela pra poder se livrar dessa história de romance, e fica todo mundo meio chocado, porque ela divide apartamento com esse amigo dela. Só que assim, diferente do primeiro, na verdade eu acho que não tão diferente do primeiro, esse não é um triângulo amoroso. Tem uma coisa no meu olho. Não chega a ser um triângulo amoroso, porque esse novo namorado dela é realmente só um amigo, eles não se veem dessa forma, e a gente sabe que ela tá fazendo só pra evitar o Wes, e não tem outra possibilidade que não seja ela ficar com o Wes nesse livro. A gente se recusa, como torcedores fanáticos desse casal, a gente se recusa a acreditar que eles não vão ficar juntos. Então, assim, vou largar um pouco o livro aqui pra dar minhas opiniões mais livremente. O que eu achei desse livro? Eu amei esse livro. A escrita da Lynn é perfeita. Só que eu fiquei um pouco... Eu tirei, acho que meia estrela desse livro. Eu não tenho certeza, mas eu não lembro se eu tirei meia estrela ou uma estrela. Porque uma coisa me incomodou, que foi eles viverem tão pouco juntos e já voltarem pra estaca zero. E aí passarem mais, sei lá, 2 anos, eu acho, sem se falar, sem se ver, virarem pessoas completamente diferentes, e aí eles terem que se conhecer novamente pra poder voltar de onde eles começaram, sabe? Então, eu acho que como o livro passado, eles demoram muito pra ficar juntos, eles ficam juntos, tipo, lá no final do livro, a gente queria ver um pouco mais deles juntos. Tudo bem que tem aqueles livros ali no meio, que é Melhor do que no Baile, e Melhor do que... não lembro o título, mas enfim, um é Depois do Baile, né, que acontece no primeiro livro, e o outro é o caminho deles indo pra faculdade, que são os momentos deles juntos ali. Mas eu senti, assim, que eu queria mais deles entrosando, mais deles namorando, mais deles descobrindo essa nova fase, vivendo com os amigos deles, e vivendo a faculdade junto com o relacionamento. Enfim, sabe, eu queria mais dessa vivência deles juntos, e eu senti que a gente ia ter bastante disso nesse livro, e não teve. Porque assim que ele começa, ele já começa com eles separados, e a gente vai entendendo um pouco do motivo que separou eles durante o livro, dos motivos de cada um, e aí eles se reconectando, mas ao mesmo tempo ela já não é mais aquela garota daquele primeiro livro, então ela não tem nada de romântica, ela é outra pessoa, parece assim que ela virou completamente outro ser humano. Tudo bem que isso realmente acontece com as pessoas mudam, mas eu senti que era outra personagem, assim, sabe? Ela não tinha nada de fofinho, de romântico, ela continuava sendo engraçada, ela tem muitos amigos, ela tava muito sociável, mas não sei, parecia que não eram as mesmas pessoas, sabe? E aí eu fiquei me questionando em determinado momento, será que esse relacionamento vai dar certo mesmo? Porque, querendo ou não, ele tá correndo atrás da Liz que ele conheceu. E ela já não é mais a Liz que ele conheceu. E não sei se ele ficar insistindo num relacionamento com uma pessoa que não é mais a mesma, se daria certo, sabe? Só que ao mesmo tempo ela não é mais a mesma porque
foi ele que machucou ela foi machucada por ele. Então também não sei se de repente fazia sentido eles ficarem juntos, sabe? E fiquei um pouco frustrada com isso, porque na verdade eu só queria romance, só queria eles dois juntos. Tudo bem que foi uma história completamente nova, ela não se repetiu tanto assim, apesar de parecer repetitivo, porque querendo ou não volta da estaca zero e eles têm que se reconectar de novo, apesar de parecer repetitivo nesse ponto, a história não fica repetitiva, porque querendo ou não ela tem uma nova personalidade, eles estão num novo ambiente, eles estão vivendo outras coisas, ela tá ali correndo atrás da carreira dela, ela tá como estagiária ali pra uma pessoa que ela sempre admirou, que tá fazendo isso, produzindo esse documentário. Então assim, toda essa atmosfera de faculdade sempre me encanta, foi um dos gêneros que me acolheu quando eu estava na faculdade. Gente, tá coisa no meu olho. Quando eu estava na faculdade eu comecei a ler esse gênero, que foi com Um Belo Desastre, e o sentimento é muito gostoso, apesar do livro ser problemático, né? O sentimento dessa atmosfera de faculdade é muito gostoso, das possibilidades, de você é um adulto, mas ao mesmo tempo você não é um adulto, e são muitas incertezas, e você tá vivendo experiências novas, com pessoas diferentes, conhecendo muitos lugares e muitas pessoas, e é sempre tipo, é como se fosse uma tela em branco, ou quando a gente pega um livro de verdade e a gente tivesse assim nas primeiras páginas. Eu acho que esse momento da vida é exatamente isso, quando a gente tá no início de um livro sem saber o que a jornada inteira vai trazer pra gente, e é isso que representa pra mim essa fase da vida, é uma fase muito gostosa. Digamos que eu já esteja, sei lá, na metade do meu livro, agora com 31, e já passei um pouco dessa fase, já tô na fase adulta há algum tempo, e voltar pra esse momento, viver esse momento de faculdade é muito gostoso, e eu amo essa atmosfera. Eu acho que a Lin acertou em cheio em fazer isso, mas eu fiquei com esse pezinho atrás de repente ter, sei lá, faltou alguma coisa, faltou um pouco mais deles juntos, e de novo aqui as coisas só vão se resolver mais lá pro final. Esse livro tem uma carga um pouco mais dramática, com a perda do pai do Wes, e é um pai que ele não tinha lá aquela relação maravilhosa. Então, sei lá, sabe quando... Foi um livro novo, me surpreendeu, mas eu não sei se precisava tanto. Mas ao mesmo tempo, já que ela fez de uma forma esplendorosa, porque foi uma história completamente nova, ela não se repetiu, apesar de voltar do início, ela não se repetiu na mesma temática de de novo um relacionamento falso entre os dois, e eles vão fingir que está tudo bem, e eles tiveram que se conhecer de novo. Tá vendo? É meio confuso na minha cabeça fazer resenha por isso. Porque eu vou me descobrindo a leitura conforme eu vou falando. E aí vai ficando um pouco complicado pra mim. Mas assim, é um livro 4,5 estrelas pra 5. Depende da sua relação com o primeiro livro. Eu li realmente com quase um ano de diferença de um pro outro. Então eu acho que isso fez bastante diferença. Talvez se você ler na sequência seja ruim pra você. Você vai ficar um pouco perdido. E aí vai ter realmente esse impacto de voltar tudo do começo, e acho que vai ser mais forte esse impacto. Se você der um tempo, talvez as coisas esfriem um pouco na sua cabeça, que foi o que aconteceu comigo. Então eu acabei tirando só meia estrela, acho que 4,5 é uma nota excelente. Esse livro é com certeza um dos que eu releria, e é algum livro que eu indico pra quem que tiver, sei lá, tanto na mesma fase que eles, que é fase de início de faculdade, quanto para quem estiver começando a ler romance e quiser se jogar aí num romance levinho, gostoso, de uma escrita bem fluida, de personagens marcantes. Eu não sei se serão mais livros, mas eu acho que essa duologia é excelente para quem tá começando a ler romance. Para quem é jovenzinho, ele não tem hot, ele não tem... Tem uns beijos assim mais quentes, mas não passa disso. E, enfim, amei a história, continuo amando esses personagens, continuo amando a escrita da Lin, e eu recomendo demais essa leitura. Então se joga nesse livro, o link tá aqui embaixo na descrição pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e a gente se vê no próximo. Um beijo e até lá!